aí, pessoal, se liga na parada. Vamos contar um pouco da história de Sapopemba. Sapopemba é um distrito da zona leste da cidade de São Paulo, tá ligado? É o nosso bairro, o local onde a gente se esconde, estuda, se diverte e faz novos parceiros. Vamos conhecer melhor a história desse povo? Quando você dá tipo uma bisoiada no bairro hoje, é difícil imaginar como era antigamente o dia a dia desse lugar onde vivemos. E então, onde começa a nossa história? Tipo assim, aqui era uma quebrada muito estranha perto dos dias de hoje. É preciso voltar muito atrás no tempo para entender como Sapopemba começou. Sampa foi fundada há 455 anos atrás. Tudo começou no pátio de um colégio, não do arquiteto. Foi no Colégio dos Padres Jesuítas, que o povoado foi fundado com o nome São Paulo de Piratininga. Foi no dia 25 de janeiro de 1554, data em que a Igreja Católica comemora a conversão do apóstolo Paulo ao cristianismo. Você podia imaginar que a grande metrópole paulistana nasceu de uma pequena cabana? Pois é, nesse dia foi rezada uma missa numa construção de pau a pique, com paredes feitas com armação de paus e cipós e preenchida com barro socado. Resolvemos conhecer esse lance bem de perto, visitando o Marco Zero da cidade. No Museu Anchieta, ficamos sabendo como foi a chegada dos padres jesuítas, da catequese dos índios, das andanças do padre José de Anchieta pelos rios Tamanduateí e Anhangabaú, no Planalto Piratininga. Naquela época, o povo já era criativo e inventaram uma tal de parede de taipa de pilão, tão resistente que permanece em pé até hoje. Você acredita? Meu nome é Daniel, sou da 7ª C e eu vou falar um pouco sobre a parede de taipa. Um dos testemunhos mais antigos da fundação da cidade de São Paulo. Na época da fundação da cidade de São Paulo, pela falta de cal e de pedra, essas paredes de taipa eram comuns nas construções porque elas eram mais fáceis de fazer e requeriam menos. A parede de taipa é feita de terra umedecida, areia, fibras vegetais e sangue de boi. Ela é feita desse jeito porque tem a mesma resistência da parede comum, só que dá menos trabalho para ser feito. Visitamos também o solar da Marquesa de Santos, amante de Dom Pedro I, que fica depois de um tal de Beco do Pinto. Que nome maluco! Bom, você deve estar se perguntando, mas e afinal, e a história de Sapopemba? Calma, estamos chegando lá. Oi, meu nome é Andressa, estudo na cidade da Nova Antiga, sou da 7ª C. Estamos aqui no pátio do colégio, onde foi fundada a cidade de São Paulo. No começo era uma vila muito pobre, até a abolição da escravidão. Com o desenvolvimento do café, no século XIX chegaram os imigrantes que ocuparam o bairro de Sapopemba, onde moramos. A essa altura, já estávamos com tanta fome que fomos tomar um café. Ficamos sabendo que por causa do Rei Café, a cidade cresceu. É aí que o Sapopemba vai começar a surgir no mapa. Já estamos no século XIX, nos anos 1800 e alguma coisa. Você sabia que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão? É, a maior vergonha nacional. A escravidão já estava superada. Os capitalistas descobriram que era melhor contratar o trabalhador assalariado e continuar sustentando os escravos. Os negros já não eram mais úteis e acabaram sendo descartados. Nem indenização eles receberam. E o pior de tudo, quem queria indenização eram os fazendeiros, alegando que ficaram sem mão de obra nas fazendas. Aí, para substituir os escravos, foi um tal de chegar imigrante de tudo quanto é canto da Europa e até do Japão, que todo mundo sabe, fica do outro lado do mundo. Eles chegaram para trabalhar nas fazendas de café do interior de São Paulo e nas indústrias que estavam surgindo na cidade. Foi aí que muitos operários e negociantes estrangeiros começaram a se instalar na zona leste de São Paulo. A primeira quebrada por essas bandas foi a Vila Prudente, que se desenvolveu com a italianada. Esta é a chácara onde residiu, no final do século XIX, a família italiana Falck. Eles fundaram em 1897 a primeira indústria na região de Vila Prudente. Ah, descobrimos outra curiosidade. A estrada de Sapopemba já existia nos anos 1800,
século XIX, mas o bairro só veio aparecer na realidade no século XX. Oi, meu nome é Loriane, eu estudo na EMF Arquiteto pela Nova Artigos. Estou aqui para falar da Avenida Sapopemba. No século XIX, por volta de 1580, a atual Avenida Sapopemba era conhecida como Estrada de Sapopemba. Foi aberta para fazer ligações entre as chácaras e as fazendas da região. Era uma estrada de terra batida, utilizada por pequenos tropeiros e sitiantes da região. Por ela faziam chegar seus produtos até a cidade. Com a chegada dos imigrantes italianos e portugueses, a região passou por uma grande transformação, surgindo assim a Fazenda de Sapopemba, que é o nome do atual bairro. Foram os portugueses os responsáveis pelo povoamento do bairro de Sapopemba, que transformaram as grandes extensões de terras férteis em chácaras de plantações de verduras. Pelo que estamos vendo, não sobrou nenhum parceiro indígena na região. Só restaram mesmo alguns nomes da língua tupi, que sobreviveram com o uso e acabaram sendo incorporados pela população.